Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o projeto 3 Minutos dentro do podcast Ficções. Você pode acessar todos os episódios do Ficções em marcosramon.net/ficções. E a partir dessa semana, hoje eu estou gravando aqui, é sexta-feira, dia 25 de agosto de 2017, e a partir dessa semana eu fiz uma mudança na estrutura do podcast. Eu venho tentando publicar diariamente, mas agora os episódios vão sair na sexta-feira. Não necessariamente um único episódio, mas os episódios que eu tiver para publicar vão sair sempre na sexta-feira. Você pode acompanhar também o podcast no Twitter em @podcastficções. Bem, hoje eu vou falar sobre algo que eu estava lendo recentemente. Estava lendo sobre o Heidegger e a Hannah Arendt. O Heidegger era professor na Alemanha, e ele teve um caso com uma aluna, que foi a Hannah Arendt. Na verdade, teve um caso com vários alunos. Ele era casado e ele se relacionava com vários alunos. Uma delas foi a Hannah Arendt, com quem ele manteve uma relação por um período de mais ou menos 4 anos. Quando chegou o período da Segunda Guerra Mundial, a Hannah Arendt, que era judia, foi embora, saiu de lá, foi para os Estados Unidos, e o Heidegger ficou inclusive afiliado ao Partido Nazista. Quando eu digo afiliado, é uma questão meio complicada. Alguns biógrafos dizem que ele ficou lá meio que por conveniência, outros dizem que ele tinha de fato afinidade com a proposta do partido. O fato é que, por exemplo, ele foi reitor na Universidade de Berlim na época, durante o período da guerra ali, durante o período do comando nazista. Então é difícil alguém ter um cargo como esse e não ter de fato nenhum vínculo direto com essa ideologia, com aquele pensamento, ou com esse modo de ver o mundo e tal. Então é um pouco complicado. De qualquer forma, depois que termina a guerra, ele meio que se isolou, se afastou de tudo, e a Hannah Arendt, ela acabou encontrando ele em 1950, e ela já era casada, não tinha mais nada com ele, sim, mas ela queria ainda manter a amizade e defendeu o Heidegger das críticas que faziam a ele, tinha muitas críticas, obviamente, ao sistema como um todo e aos intelectuais que sobreviveram à guerra também. E o Heidegger era um desses que acabou tendo essa imagem, muito vinculada ao nazismo na época e tudo, e a Hannah Arendt defendia ele, e muita gente não conseguia entender, porque ela, sendo judia, tendo fugido, ela participou como jornalista cobrindo o caso do Eichmann em Jerusalém. Então ela escrevia muito sobre isso, falava muito sobre essa questão do nazismo e dos horrores, da guerra e tal. Então como é que ela poderia ainda defender alguém que teve esse vínculo, independentemente dela ter tido um convívio mais próximo ou não com essa pessoa? Mas tem uma biógrafa que escreveu um livro sobre a Hannah Arendt e o Martin Heidegger, que é Elzbieta Ettinger, e ela conta uma coisa interessante numa entrevista para o New York Times. Ela diz que ninguém que saiba o que é o amor, o que é a paixão, vai considerar incomum o perdão da Hannah Arendt, porque o amor, ele é irracional e não há nada que a gente possa fazer em relação a isso. Eu acho que é bem esse tipo de circunstância que envolve o afeto. Quando você conhece alguém com alguma proximidade, quando você conhece alguém através de um laço emocional, você entende aquela pessoa para além de qualquer tipo de rótulo, circunstância ou ideologia que ela venha ter. Quem está de longe só consegue ver essa imagem mais genérica da pessoa, mas quem esteve próximo consegue perceber outras coisas que os outros, obviamente, não conseguem identificar. E é isso que faz com que as relações humanas sejam tão complexas e, ao mesmo tempo, tão interessantes.